tava na minha cama. O celular daí não funcionava, acho que tava abafando. Felipe, dá pra ouvir? Homem radical, dá pra ouvir minha voz aí ou tá sem som ainda? Tô ouvindo aqui, dá pra ouvir. Então, acho que agora dá pra ouvir, né? A minha internet não tava funcionando hoje, né? Por causa que, sei lá, não entendi bem o que aconteceu. Que minha internet do celular não tava funcionando. E daí, daí eu tive que gravar. Eu ia fazer na barbearia do meu esposo, né? Com o celular daqui de casa mesmo, com a internet daqui de casa, no caso. Mas daí não deu certo porque chegou o cliente bem na hora, né? Então, em vez de desistir, né? De não gravar, não fazer, eu só resolvi mudar de horário. Então, enfim, hoje nós vamos falar, né? Mais uma parte, mais um sobre as 4 chaves da liberdade cristã, né? Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes 1, né? A gente falou sobre 1 Pedro 3, a gente falou sobre 1 Timóteo 2, 9, e agora nós vamos falar sobre Eclesiastes 1, que também é uma palavra que muito tempo nos contextos religiosos, nas religiões, nas igrejas, foi usada para proibir o cuidado da aparência física das mulheres, né, no geral, né, de usar maquiagem, de cortar cabelo, de se arrumar mesmo, sabe? Então, eu vou falar sobre Eclesiastes 1. Então, Eclesiastes, ele é um livro que foi escrito... Bom, não diz exatamente foi por Salomão. Tem alguns insights, vamos dizer assim, algumas coisas que indicam que foi Salomão. Porque no primeiro capítulo, fala, no primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo, fala meio assim, né? Filho de Davi, né? Rei de Israel. E a gente sabe que filho de Davi, rei de Israel, era Salomão. E logo após Provérbios, ainda por cima, né? Então, a gente deduz que seja Salomão, né? A tradução original, vamos dizer assim, do título do livro é O Pregador, né? Então, basicamente, né, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, igual eu sempre falo para vocês, né? Eu gosto de falar sobre o contexto histórico, gosto de falar sobre quem era o pregador, para que estava escrevendo, né? Tipo, quem era o autor do livro. Então, o autor do livro, né, a princípio é Salomão, filho de Davi, né? Porque eu não falo a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Não é nem de Israel, é de Jerusalém. Então, né, a gente deduz que seja Salomão, não só por causa disso, mas por causa de outros versículos que ele fala, né, ao longo de Eclesiastes, que fala sobre que bate com os de Provérbios, que foi o que ele escreveu, né? Ele não escreveu todos os provérbios, mas ele escreveu a maioria dos provérbios. Tô segurando o celular na mão, então por isso que tá dando essa balançada, porque aqui eu não tô com pedestal. Então tá sendo um negócio bem improvisado, mas o importante é a mensagem que vai ser levada para vocês, né? O ensinamento. Essa chave de liberdade, vamos dizer assim. Então, ele foi escrito em 935, por volta de 935 a.C., né? Foi escrito por Salomão, filho de Davi. O intuito de escrever este livro foi porque depois de ter vivido uma vida de promiscuidade, né, a gente sabe que Salomão casou com várias pessoas por causa de alianças políticas por conta de dinheiro mesmo, de financeiro, né? Então ele era muito sábio, então as pessoas vinham atrás dele para fazer negócios e tal, né? E ofereciam suas filhas, casava com as filhas, né? E ele tinha muitas mulheres. E isso acabou fazendo com que, como eram mulheres de muitas nações, de muitos lugares, né? Diferentes, muitas culturas diferentes, né? Acabou trazendo, essas mulheres acabaram trazendo para dentro da
casa de Salomão, vamos dizer assim, os deuses pagãos delas, né? Então, muitos deuses pagãos, né? E ele ergueu altares aos deuses pagãos, ele se dobrou a outros deuses, né? Então ele deixou de descumprir a palavra do Senhor, né? Então Deus já não era mais o primeiro lugar na vida dele, ele já não estava vivendo uma vida longe do Senhor. Então esse é um livro que foi escrito para um livro de, deixa eu ver onde que eu escrevi aqui. É um livro de para homens, né, para que fala como se fosse falasse para pessoas sem Deus, entendeu? Como é o homem sem Deus, como é estar sem Deus, né? Então, né, depois dele ter vivido isso, fez altares, deixado Deus de lado, se dobrado à vontade das mulheres dele e não na vontade do Senhor, ele se deparou com uma vida que não tinha sentido mais, né? Então, para ele já não fazia mais sentido ele ter tudo que ele tinha. Mulheres, dinheiro, riqueza, dinheiro e riqueza é a mesma coisa. Dinheiro, festas, tudo que ele podia ter, né? Ele já não via sentido em nada mais disso, por isso que ele escreveu o que ele escreveu, né? Então ele era um homem sem Deus, né? Que ele estava afastado dos caminhos do Senhor, né? Então ele já não via sentido de viver, né? Então eu tenho um comentarista aqui que falou um negócio bem interessante que eu vou até escrever aqui e vou ler. Eclesiastes é o sermão de um dedicado pesquisador que termina por dizer-nos que não importa aonde ainda iremos, o fato é que lá já estamos. E não importa realmente se temos ou não todas as respostas. A sabedoria é muito interessante. O que Salomão pediu para Deus, né? Ele, por causa da instrução do pai dele, ele pediu para Deus sabedoria. Sabedoria e inteligência, né? Certo? Então Deus ofereceu para ele, deu para ele a inteligência. Então ele era como se fosse, ele tinha uma inteligência muito grande, né? Mas o ser muito inteligente, na Bíblia mesmo fala que a letra pela letra ela mata, ela não vivifica, né? E o que vivifica? O espírito. Então, o que Salomão era? Ele era um homem muito inteligente sem Deus. E essa muita inteligência dele fez ele querer... Quando a gente é uma pessoa que a gente acha que a gente é muito esperto, muito inteligente, a gente busca saber cada vez mais, mas se não tiver um sentido além dessa vida, vamos dizer assim, então tudo se torna inútil, né? E é isso que ele viveu, né? Então, aqui, no 2 é quando ele fala: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Então, tipo assim, eu vi, é a mesma coisa que ele, né? Um pesquisador. Então, tipo, um cara muito inteligente falou: não, vou indo pra ver, né? Vou lutando pra saber, vou indo, né, por esse caminho, pra mim saber aonde que eu vou chegar. E daí ele viu que nada fazia sentido, só pela sabedoria, só pelas coisas, porque vaidade, o que significa? Eu procurei no dicionário. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória, né? Então, um dos significados, né? Um dos significados é disso. É uma coisa que é passageira, né? Então, ele viu que tudo passava. Então, tipo, qual era o sentido dele ficar lutando, ele se esforçando, ele bebendo, comendo, fazendo o que ele fazia, se não tinha nenhum sentido que ia acabar tudo aqui, né? Então, uma coisa, tipo assim, como se tivesse caído a ficha da tristeza nossa, que inútil, pra que tudo isso, entendeu? Então, a vaidade que ele fala aqui não é uma vaidade estética, né? É uma vaidade, né? Daí aqui até tem a vaidade do dicionário, né? A segundo tipo de vaidade que diz, né? Que é o tipo de vaidade que as igrejas usam para não permitir o uso da maquiagem. Eu ainda não sei falar bem, definir uma palavra, um termo, né? Para isso, né? Mas eu vou acabar descobrindo conforme a gente for conversando, fazendo lives direto e falando sobre isso. Logo eu sei como me expressar de uma maneira correta, né? Então, segundo
Segundo significado, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, a vaidade pode ser uma coisa, né? No dicionário português, aqui é o dicionário aqui é de português aqui do Brasil, né? Então, a vaidade pode ser uma qualidade do que é vão, do que passa, do que é uma coisa que é passageira, daquilo que existe hoje, mas amanhã não existe. Então, é uma coisa que é transitória, né? Que vai passar. E ou o outro significado também, o outro possível significado é a valorização, é uma vaidade de você querer demonstrar a aparência de ser superior ou ter algum certo tipo de qualidade que você quer que seja notado e reparado por outras pessoas, entendeu? Pelos outros. Então, existem esses dois tipos de vaidade, né? Que é a mesma palavra, né? Em português, mas dependendo do contexto, eles têm esses dois tipos de significado, né? Então, existe uma palavra vaidade que tem dois tipos de significado, dependendo do contexto, no Brasil. Já no hebraico, eles têm um pouco mais de palavras específicas, entendeu? E a palavra que tá aqui, né, eu comprei uma Bíblia judaica, né, online, né, uma Bíblia de Jerusalém, né, Bíblia de Jerusalém, que tem a tradução original, né. Eu não sei se pronunciar bem, mas é Hebel, Hebel, que quer dizer vapor, respiração, vazio, algo transitório e insatisfatório. Então, a vaidade que está dizendo aqui em Eclesiastes não é a vaidade de valorização da própria aparência ou uma valorização ou a busca de um reconhecimento através de algo exterior, entendeu? A vaidade que diz aqui em Eclesiastes é a vaidade do passageiro, né? E isso, né, na tradução mesmo, né, aqui não foi nem, às vezes é falta de interpretação mesmo, porque na própria tradução fala assim, né, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Então, ele realmente tá fazendo o quê? Ele tá falando que não é uma questão estética, não é uma questão de aparência, é uma questão de realmente tudo é verdade. Tipo assim, a comida que você come e logo você elimina. O trabalho que você faz, você ganha o seu salário ali e logo você já não tem mais. Então é algo que passa, né, no geral, e não algo que é de estética por uma busca, um narcisismo, entendeu? Então, essa é mais uma chave, né, que a gente está liberando aqui para você entender que a vaidade que diz em Eclesiastes não é uma vaidade estética, não é uma vaidade por busca de reconhecimento da própria aparência, né? de um elogio pela aparência, né? Então, até outro significado, vaidade, né, também significa futilidade, inutilidade, nada, né? Mas não é isso, né? Então, eu procurei alguns outros significados, né, em hebraico, né? Mas eu não sei se esse hebraico é que o hebraico o hebraico do Velho Testamento é um hebraico arcaico, né? Então ele é um hebraico que é antigo. Então o hebraico que eu procurei, as outras palavras para definir, né? Beleza, estética e aparência, né? Que são as palavras que poderia ser considerada como vaidade se a vaidade que Eclesiastes estivesse falando, o pregador estivesse falando, fosse a vaidade de aparência física, né? Essas palavras são atualizadas, né? Então, eu não sei pronunciar, gente. Ayofi. Ayofi, então, que é H-A-Y-O-F-I. Que é beleza, né? Estia. Isso aqui eu lembro que eles falam bem estética. Então, estética, que é estia, que é S-T-T-Y-A. Eu não sei se é bem um A ou se é um Q, meio esquisito. W. E maré, que é a aparência, entendeu? Então, eles têm essas três palavras, né?
que significam aparência, estética, beleza, só que é numa linguagem mais atualizada, vamos dizer assim, numa renovação da linguagem. Então, eu não sei explicar, não sei definir bem se essas mesmas palavras eram naquele contexto mais arcaico, sabe? Porque aquela tradução é Ebel, é um arcaico, então é como se não existisse mais essa palavra hoje em dia, entendeu? Só foi substituída, assim como a gente sabe que aqui no Brasil tem muitas palavras que eram com C, né? Tipo, tinha um C no meio, era com Y, né? Algumas palavras eram com Y, ou tinha C no meio, e mudou, né? Tipo, caráter, né? Daí já não é mais caráter, é caráter, né? Então, algumas palavras mudaram, então pode ser que, né? Provavelmente tenha acontecido isso, né? Então, é basicamente isso, gente. Então, né? Mais uma chave liberada para vocês entenderem que o pregador em Eclesiastes, né? Provavelmente Salomão estava falando de uma vaidade que era algo que passava, né? Então é algo que é passageiro e não algo que é estético, aparentável, de beleza, de cuidado físico, como se fosse uma coisa ruim. E também ele nem tá falando que é uma coisa ruim, ele está declarando que uma coisa que passa, entendeu? E realmente, se a gente for pensar, a beleza, a estética é uma coisa que passa, né? Passa tanto na moda quanto na nossa idade, né? Então, tudo que tá firme hoje, amanhã vai cair por causa da falta de colágeno, essas questões, assim, né? Então, e também tem a questão de cultura, né? De passageiro, de cultural mesmo, de já foi sobrancelha, por exemplo, já foi moda ser fina, agora hoje em dia já é moda ser grossa, entendeu? Então é algo que é transitório, realmente é uma vaidade, é uma coisa que é transitória, que passa, que transita ali, né? Tá ali e de repente já não é mais assim. Então dá para caber aqui, mas não é bem isso que ele tá falando, não é uma coisa que ele tá proibindo, né? Ele tá falando que, se a gente for pensar bem, tudo é vaidade, tudo é passageiro. A comida que a gente come é passageiro, a água que a gente consome é passageira, o dinheiro que a gente trabalha é passageiro, o sapato que a gente usa é passageiro, enfim, o dia é passageiro, né? Tá de noite, logo vai ser, tá de dia, logo vai ser de noite, tá de noite, logo vai ser de dia, então é uma coisa que passa, que transita, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva para quem quiser assistir. Se vocês gostam, eu peço que vocês compartilhem, tira print, comenta alguma coisa com alguém para a pessoa poder participar disso, para ela poder entender, porque eu acho que tudo aquilo que faz bem para nós, a gente tem que repassar para frente, né? Foi por conta disso que eu tô fazendo essas lives, né? Porque um dia eu tive a dificuldade de me deparar com qual era a vontade do Senhor em relação à beleza, à aparência, né? Então eu me encontrei em Deus, assim, tipo, Deus, eu tô agora te servindo, fazendo a tua vontade, e agora eu paro de fazer sobrancelha, eu paro de cuidar da aparência física porque eu aprendi desde pequena que isso era errado, ou o que eu faço? E Deus mandou eu buscar conhecimento, né? Mandou eu me direcionou. Então eu tô fazendo isso por vocês, tô passando para vocês. Então é responsabilidade de vocês passarem isso para outras pessoas, né? Então é isso. A gente se vê amanhã com o último texto né? Amanhã eu pretendo que seja 6 horas, se Deus quiser. Mas se não der certo, eu vou colocar um aviso lá e é isso aí. Mas eu tô deixando salvo isso porque eu quero que se espalhe, né, a mensagem do Senhor para que barreiras sejam quebradas, né? Pessoas sejam libertas e o reino do Senhor seja elevado e toda a glória e toda a honra seja dada a Deus de uma forma correta, para que as pessoas conheçam Jesus e Deus como eles são realmente, não como foi contado em histórias de terror. Então amanhã a gente se vê com o último dia da última chave das 4 chaves de liberdade cristã na estética, tá? Beijos, até amanhã, fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido.